Olá, Fabrício Venâncio aqui. Hoje eu quero te contar, de forma bem pessoal, a minha experiência com uma das ferramentas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais enigmáticas do Brasil, quando o assunto é reprogramação mental e expansão de consciência, a ressonância harmônica criada pelo Hélio Couto. Muita gente me pergunta se eu já usei, se funciona, se recomendo, e, sinceramente, esse é o tipo de assunto que exige mais do que uma resposta rápida, exige uma história. Porque o que eu vivi durante aquele período mudou profundamente a forma como eu enxergo crenças, espiritualidade e o próprio poder da mente. Mas antes de entrar nessa experiência, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de aprender sobre poder mental, prosperidade e como reprogramar o subconsciente para criar uma vida mais leve e próspera, entra no grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho conteúdos que não aparecem aqui no YouTube, mensagens curtas, bastidores, textos e áudios que te ajudam a manter sua vibração alinhada todos os dias. É gratuito, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora sim, deixa eu te contar como tudo começou. Porque antes da ressonância, antes de conhecer o Hélio Couto, antes mesmo de entender o que era o subconsciente, eu estava num ponto da vida em que nada parecia dar certo. E eu já tinha tentado de tudo. Foram 5 negócios que começaram bem e simplesmente travaram todos. E o pior é que eu não entendia o porquê. Eu trabalhava, estudava, me esforçava, mas parecia que existia alguma coisa invisível me puxando de volta, como se houvesse um teto que eu não conseguia ultrapassar. E foi justamente nesse momento de esgotamento, de sentir que nada mais fazia sentido, que algo completamente inesperado aconteceu. Um dia, andando por uma livraria, sem nenhum objetivo específico, eu parei diante de um livro que mudaria completamente o rumo da minha vida. O Poder do Subconsciente. Eu nunca tinha sido uma pessoa de ler muito, mas aquele título parecia me chamar. Peguei o livro, folhei algumas páginas e algo dentro de mim disse: leva isso. E foi exatamente o que eu fiz. Naquele momento eu não sabia, mas aquele era o primeiro passo para um novo mundo. O mundo da mente, da energia e da consciência. E foi através dele que, alguns meses depois, eu descobriria o trabalho do Hélio Couto e a ressonância harmônica. Depois que eu terminei aquele livro, algo mudou completamente dentro de mim. Era como se eu tivesse descoberto um novo mundo que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha notado. Cada página parecia uma revelação. A ideia de que o subconsciente podia determinar toda a nossa realidade, desde o dinheiro até os relacionamentos, me deixou completamente fascinado. E quanto mais eu lia, mais eu queria entender. Mas existe uma fase em toda a jornada espiritual em que a curiosidade é maior que a clareza. E eu estava naquele ponto, sabia que existia algo poderoso, mas não sabia exatamente o que fazer com aquilo. Foi quando o YouTube começou a me recomendar vídeos sobre reprogramação mental. Entre eles, 2 nomes apareciam o tempo todo: Marcos Trombetta e Hélio Couto. Naquela época, lá por 2016, quase não existia conteúdo sobre isso. Hoje, você encontra dezenas de canais, mas, naquele tempo, o Hélio era praticamente uma referência isolada. O primeiro vídeo que assisti dele, para ser sincero, eu não entendi absolutamente nada. Ele falava sobre física quântica, dualidade da fenda dupla, bóson de Higgs, energia, e eu pensava: meu Deus, o que é tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, tinha alguma coisa na forma como ele falava que me prendia. Era como se ele estivesse revelando algo que eu já sabia, mas tinha esquecido. E eu decidi continuar. Comecei ouvindo as reprogramações mentais que ele disponibilizava. Na época, eu não tinha ideia do que era uma gravação subliminar, mas aquilo me intrigava, e confesso que o medo também estava presente. Eu venho de um contexto muito tradicional, onde qualquer coisa diferente é vista com desconfiança. Hipnose, energia, vibração, tudo isso era considerado tabu. Mas algo dentro de mim dizia para seguir, e eu segui. Aquelas reprogramações me causavam sensações estranhas. Às vezes era um arrepio, outras vezes um silêncio interno profundo. Era como se por alguns minutos eu saísse do piloto automático e me conectasse com uma parte de mim que eu nunca tinha escutado. E essa foi a porta de entrada. Foi assim que eu comecei a mergulhar de verdade nesse universo do poder da mente e a compreender, pouco a pouco, o que era essa tal ressonância harmônica de que o Hélio tanto falava. Mas antes de decidir experimentar aquilo por conta própria, eu ainda precisava quebrar uma das maiores barreiras que me acompanhavam desde sempre: o medo de desafiar as crenças religiosas que tinham moldado minha visão de mundo. E foi exatamente aí que a minha jornada começou a se aprofundar de verdade. Com o tempo, quanto mais eu estudava o Hélio, mais eu percebia que a ressonância harmônica era o centro do trabalho dele. Ele dizia que era uma ferramenta de expansão de consciência, algo que poderia literalmente mudar o padrão vibracional de uma pessoa. E, para ser sincero, eu ainda não entendia bem o que isso significava,
mas a curiosidade era maior do que a dúvida. Naquela época, quase ninguém falava abertamente sobre isso, e quem falava usava termos tão complexos que pareciam inacessíveis. Mesmo assim, algo me empurrava para frente. Eu lembro que demorei algumas semanas até tomar coragem de fazer o primeiro pedido. O Hélio sempre deixava claro que era preciso assistir a muitos vídeos antes, centenas deles, na verdade. Mas eu confesso que não consegui ver todos. Era um conteúdo denso, filosófico, cheio de termos científicos, e eu simplesmente não tinha base para entender tudo aquilo. Ainda assim, decidi seguir a intuição e fazer o pedido. Foi quase um salto no escuro, mas era um salto que eu sentia que precisava dar. Na época, o processo era bem diferente do que é hoje. Você fazia o pedido por e-mail, com uma lista de intenções, o que você queria atrair, o que desejava mudar, e recebia um CD físico com as ondas personalizadas. Era algo completamente novo para mim. E eu lembro claramente do dia em que aquele CD chegou. Era simples, sem nada escrito além do meu nome, mas a sensação, ao segurar aquilo nas mãos, era como se eu estivesse prestes a entrar em outro universo. O primeiro toque foi marcante. A orientação era ouvir durante o dia, nunca à noite. O som era estranho, uma frequência sutil, sem palavras, sem melodia, apenas uma onda contínua. E logo na primeira vez que ouvi, senti algo que eu não sabia explicar. Era como se uma energia diferente estivesse se movendo dentro de mim. Um arrepio leve, uma sensação de presença. Pode parecer subjetivo, mas quem já teve experiências assim entende que existe algo ali que vai além do racional. Durante as primeiras semanas, eu seguia o ritual todos os dias. Colocava o CD para tocar, sentava em silêncio e apenas deixava acontecer. E, aos poucos, percebi que algo dentro de mim começava a mudar. Não era uma mudança externa, mas uma espécie de reorganização interna. Uma percepção mais clara da vida, uma sensação de que existia muito mais acontecendo nos bastidores da realidade do que os olhos podiam ver. Foi nesse ponto que eu comecei a entender que aquilo não era apenas sobre manifestar coisas, né? Não era sobre ter mais dinheiro, mais sucesso, mais conquistas. A ressonância parecia estar me levando para outro tipo de transformação, a mudança da própria consciência. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não se perguntar se aquilo tudo tinha algum efeito prático, se de fato poderia transformar minha realidade externa. E foi a partir dessa dúvida que comecei a observar com mais atenção o que, de fato, estava acontecendo dentro de mim. Nos primeiros dias, a experiência era curiosa. Não havia música, não havia voz, apenas aquele som constante, quase imperceptível, como um ruído distante que parecia vibrar dentro da mente. Mas, estranhamente, toda vez que eu colocava o CD para tocar, algo mudava no ambiente. Era como se o ar ficasse mais denso, o tempo desacelerasse e minha atenção se voltasse para dentro. Eu me sentia diferente, como se uma parte de mim que sempre esteve adormecida começasse a acordar. A princípio, pensei que pudesse ser apenas sugestão, mas com o passar dos dias, percebi que certos pensamentos começaram a desaparecer e outros começaram a surgir com força. Era como se a minha mente estivesse sendo reorganizada por dentro. As crenças mais pesadas, aquelas vozes silenciosas que sempre diziam não vai dar certo, começaram a perder espaço. E, em seu lugar, surgiu uma sensação nova, não exatamente otimismo, mas clareza. Uma clareza silenciosa, sem emoção exagerada, sem euforia, apenas consciência. O mais interessante é que, nessa época, eu ainda não via mudanças concretas na parte financeira ou material. Mas, internamente, algo profundo estava acontecendo. A ressonância me fez enxergar o quanto eu ainda vivia prisioneiro de crenças religiosas que me limitavam sem que eu percebesse. Crenças de culpa, de medo, de castigo, de sentir que prosperar era errado. E foi justamente aí que veio o maior benefício de todos, a libertação da culpa espiritual. Aquele sentimento inconsciente de que o sucesso material era incompatível com o crescimento espiritual simplesmente começou a desaparecer. Era como se a ressonância tivesse aberto uma janela em mim, revelando uma verdade que sempre esteve lá escondida. E essa verdade dizia: você é o criador da sua própria realidade. Não de forma poética, mas literal. Cada pensamento, cada sentimento, cada vibração era uma semente sendo plantada no campo da consciência. E a colheita, inevitavelmente, viria. Com o passar dos meses, comecei a notar uma mudança ainda mais curiosa. A minha sensibilidade. Pessoas, lugares e conversas que antes eu achava normais começaram a me parecer pesadas. Eu sentia quando o ambiente estava carregado, quando alguém falava com raiva, quando a energia de algo estava desalinhada. Era como se eu tivesse ganhado um novo sentido. E, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, eu sabia que algo em mim estava sendo expandido. Mas o ponto mais marcante dessa experiência ainda estava por vir. Foi quando percebi que, embora o objetivo inicial tivesse sido manifestar prosperidade, o verdadeiro propósito da ressonância era outro: lembrar quem eu era.
E essa lembrança, essa sensação de reconexão com algo maior foi o que mudou tudo ali em diante. Depois de alguns meses de prática, eu comecei a entender que a ressonância harmônica não era sobre pedir e receber, como muitas pessoas pensavam. Era sobre abrir espaço dentro da mente para que novas realidades pudessem acontecer. Mas, para alguém que vinha de anos de escassez e frustração, era impossível não desejar resultados concretos. Eu queria ver as coisas mudando do lado de fora. E foi justamente essa busca que me levou a um novo caminho, o da reprogramação subliminar. A ressonância, sem dúvida, foi a ponte. Ela me tirou do medo, me libertou das amarras religiosas e me colocou num estado de busca genuína pelo autoconhecimento. Mas foi através das reprogramações que eu comecei a transformar o entendimento em experiência. Enquanto a ressonância agia como uma força invisível que expandia minha percepção, as reprogramações funcionavam como um mapa claro, mostrando exatamente onde eu precisava atuar. Comecei a estudar profundamente como as mensagens subliminares funcionavam. Eu queria entender por que determinadas frases, quando repetidas de forma contínua, conseguiam reprogramar padrões tão antigos. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia a ligação entre tudo. Era como se o que o Hélio chamava de frequência fosse exatamente o que a neurociência chama de padrão neural dominante. O que muda a vibração é o mesmo que muda a estrutura dos pensamentos, repetição e emoção. E isso explicava por que a ressonância funcionava tão bem. Para algumas pessoas, ela criava um ambiente vibracional necessário para a mente aceitar novas informações. Eu lembro de pensar, agora faz sentido. Era como se o universo tivesse me mostrado o primeiro degrau à ressonância para que eu pudesse subir ao segundo, que era criar conscientemente os comandos que moldariam minha nova realidade. E foi exatamente isso que eu fiz. Passei meses testando combinações de frases, sons, frequências, tempos de repetição, e pouco a pouco comecei a ver as mudanças acontecerem de forma palpável. Foi nesse processo que eu desenvolvi o que anos depois se tornaria o método subliminar. Mas naquela época, era apenas uma tentativa pessoal de aplicar tudo que eu havia aprendido com o Hélio e com outros estudiosos do subconsciente. A diferença é que agora eu via os resultados. Os bloqueios começaram a se dissolver, as oportunidades começaram a surgir e a sensação de merecimento, algo que eu nunca tinha sentido antes, começou a crescer dentro de mim. Eu percebi que a ressonância tinha sido o ponto de virada porque ela rompeu o ceticismo. Antes dela, eu acreditava intelectualmente na ideia de que o pensamento cria a realidade. Depois dela, eu sabia e, a partir desse saber, o resto se tornou prática. E foi justamente essa combinação e expansão que ela trouxe e a estrutura que as reprogramações me deram que começou a transformar a minha vida de verdade. Com o tempo, comecei a entender que toda aquela jornada do livro O Poder do Subconsciente, a Ressonância Harmônica e depois as reprogramações não era uma sequência de acasos. Era um processo guiado, quase como se a vida estivesse me conduzindo passo a passo para compreender algo muito maior. A abundância é um estado de consciência, não uma condição externa. Durante anos eu achava que ser próspero era ter dinheiro, reconhecimento e estabilidade. Mas o que eu aprendi com a ressonância é que a verdadeira prosperidade começa quando a mente deixa de lutar contra o próprio fluxo da vida. Quando você para de resistir, quando entende que o universo não está te punindo, nem te testando, ele apenas reflete exatamente o que você acredita ser verdade. A ressonância me ensinou a observar os meus pensamentos sem me identificar com eles, a perceber quando uma crença de escassez estava assumindo o controle e simplesmente deixá-la ir. Foi assim que percebi o poder de um simples pensamento mantido com consistência. Porque a mente cria a forma, mas é o sentimento que dá vida à forma. E se o sentimento é de medo, a forma que surge será o medo manifestado em forma de realidade. Mas se o sentimento é de confiança, a forma será abundância, oportunidades, crescimento. Uma das maiores lições foi perceber que a realidade se curva à coerência vibracional, não à força. Não é sobre tentar, nem sobre forçar o resultado. É sobre alinhar o seu estado interno com o que você deseja. E foi exatamente isso que eu vi acontecer em mim. Quando deixei de buscar desesperadamente um resultado e comecei a simplesmente me sentir bem, as coisas começaram a fluir. Clientes apareceram do nada, convites inesperados surgiram e o dinheiro começou a circular com mais leveza. E tudo isso sem aquela tensão constante que antes me acompanhava. Eu também percebi algo que o Hélio sempre dizia, que o maior propósito da ressonância não é material, mas espiritual. Ela é, acima de tudo, uma ferramenta de iluminação, no sentido mais prático e profundo da palavra. Iluminar as partes da mente que ainda vivem na escuridão. E quando essa luz começa a se expandir, a vida naturalmente começa a refletir essa nova frequência. Mas existe um ponto essencial nisso tudo. A consciência não expande de uma vez. Ela se expande em camadas
Cada nova camada traz clareza, mas também te confronta com o que precisa ser curado. E é aí que a maioria desiste, quando a luz começa a mostrar o que ainda está preso. Mas se você permanece, se atravessa essa parte com coragem e amor, algo extraordinário acontece. Você se torna um observador. E quando você se torna um observador, a vida inteira muda de tom. Hoje, olhando para trás, eu entendo que a ressonância foi o início da minha libertação. Ela não me deu o que eu queria. Ela me preparou para me tornar quem eu precisava ser para criar o que eu queria. E essa talvez seja a lição mais profunda de todas. Hoje, depois de tantos anos, quando olho para tudo o que vivi, dos primeiros contatos com o poder do subconsciente, a ressonância harmônica, as reprogramações e a construção de tudo que veio depois, eu vejo um fio invisível ligando cada etapa. Nada foi em vão. Cada experiência, cada desafio, cada dúvida serviu para me mostrar que o verdadeiro poder não está numa técnica, nem numa ferramenta específica, mas na consciência de quem você é enquanto usa essas ferramentas. A ressonância foi o início da minha expansão. As reprogramações subliminares foram o caminho, mas a transformação real veio quando eu entendi que não era sobre fazer algo para mudar, e sim sobre permitir que a mudança aconteça. E essa é uma chave que, quando gira, muda tudo. Porque você para de lutar com a realidade e começa a criar LA. Você deixa de correr atrás e passa a se alinhar com o que já é seu. É por isso que hoje, em tudo que eu ensino e compartilho, o foco é sempre o mesmo. Conectar você à vibração da prosperidade sem esforço. E se esse tema desperta algo em você, se dentro de você existe essa sensação de que está pronto para entender a prosperidade de uma forma mais profunda, leve e natural, então o meu convite é simples. Entre agora para o grupo Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho conteúdos que não aparecem aqui. Bastidores do meu processo, resumos dos vídeos, reflexões diárias e áudios curtos com práticas para elevar sua vibração e destravar o fluxo de prosperidade no seu dia a dia. É um espaço seguro, direto e gratuito, feito para quem quer viver a prosperidade de dentro para fora. Toque no link que está na descrição e entre no grupo agora mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário contando como foi a sua experiência com a ressonância ou com qualquer prática que tenha expandido sua consciência. Porque é compartilhando essas histórias que a gente ajuda outras pessoas a despertarem também. Eu sou o Fabrício Venâncio e esse foi um pouco da minha jornada com a ressonância harmônica. A gente se vê no próximo vídeo.